Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos guerreiros cósmicos. Quero dar boas-vindas a você, de todo o Brasil, de todo o mundo, aonde quer que todos vocês se encontrem, sejam vocês sempre muito bem-vindos a este trabalho, que é feito com muito amor e carinho para todos vocês. Eu quero agradecer também as pessoas que me ajudam nossa família, as pessoas que apoiam a este trabalho. Muito obrigado do fundo do coração pela ajuda de todos vocês. Eu só tenho a agradecer pela generosidade de todos. E eu quero agradecer a você, meu amigo e minha amiga, que sempre nos assiste, que sempre acompanha aí com a gente os vídeos em busca de uma mensagem, em busca de uma energia. Muitíssimo obrigado do fundo do meu coração. E eu quero dar boas-vindas a vocês e dizer para vocês que chegamos já em dezembro. Praticamente, digamos assim, o ano acabou. Estamos aí nos últimos 30 dias restantes deste ano de 2020, que foi um ano paulada. Eu me lembro, se você voltar nos vídeos, no ano de 2019, em dezembro, eu disse para vocês que não seria fácil o ano de 2020, que estaríamos participando de um evento cósmico, de um evento gigantesco, na qual eu disse que os dominadores eles estariam também prontos para se utilizarem deste grande evento cósmico que eu disse para vocês, que nós poderíamos usufruir, mas que os dominadores também iriam usufruir muito e muito este grande evento cósmico. Que na realidade, quem só usufruiu foram eles. Nós não usufruímos foi a nada. Porque nós tivemos 5 loops temporais. Tivemos 5 loops temporais. Nós tivemos no começo deste ano aí esse problema com esse vírus mortal, que o mundo parou, uma coisa que nunca tinha acontecido em tempos modernos. Quando eu falo tempos modernos, é aquele de conhecimento, né? Nunca havia acontecido de o mundo parar, entrar no estado de, digamos, de congelamento, né? O mundo ficou parado em suas atividades e as pessoas reclusas dentro de casa, e o mundo viveu uma imensa matéria de medo, né? Que gerou uma grande matéria de medo. E nesse período que todos praticamente ficamos dentro de casa, escondidos, isso em escala global, no mundo todo, eles estavam iniciando os processos de loops. E tivemos ao longo deste ano grandes cinco loops temporais, e um desses loops eles nos transportaram energeticamente, ou digamos a matéria que muitos podem compreender, nos transportaram, nos mandaram para uma outra região cósmica que eu havia dito para vocês serem Zeta Reticuli. No decorrer deste ano, nós tivemos também, né, um pouco diferente do que foi o habitual por muito tempo, a absorção de almas, de espíritos pelos seres draconianos, que são o quê? São os deuses desta humanidade, desta realidade. Então nós tivemos aí um período em que eles estavam necessitando de uma demanda gigantesca de energia, e assim os espíritos que se desencarnavam, as pessoas que desencarnavam, essas pessoas passavam a ser absorvidas energeticamente para que esses seres se fortalecessem. Então nós tivemos muitas, mas muitas coisas que aconteceram durante este ano de 2020.
que foi até no astral, espiritualmente dizendo, foi uma loucura. Não foi fácil para os seres que habitam na terceira dimensão, como todos nós, como também não foi fácil para aqueles que habitam na quarta dimensão. Tudo ficou numa grande reviravolta. E tivemos também aí, né, digamos, o assassinato da rainha Grey Zeta Reticulana, né, pelas mãos do draconiano Jeová, o Senhor de todas as religiões, o Senhor de toda a religiosidade, o Senhor supremo de toda a fé em toda essa esfera tridimensional e também na esfera da quarta dimensão ou do mundo espiritual. E assim foi esse ano que ainda não acabou, pois coisas, eventos podem acontecer, mas praticamente nós percorremos, a melhor palavra, percorremos um ano muito difícil. Energeticamente, espiritualmente falando, uma coisa inimaginável. E a perspectiva para 2021 não é boa. Energeticamente é pior. Quando eu falo energeticamente, o porquê energeticamente? Você tem que entender da seguinte maneira. Não existe previsões concretas sobre o futuro. Lembra de eu dizer para vocês que o futuro não se prevê? Eu já falei isso para vocês nas séries, como, né, linhas temporais, os loops temporais. Lá nos Humanos Cósmicos, na série, eu falei sobre isso. Então não tem como você prever o futuro. São cadeias de eventos e fenômenos que não se pode prever. Mas energias nós podemos percebê-las. E essas energias podem influenciar, tanto na terceira quanto na quarta dimensão, eventos. Ou seria uma massa, uma nuvem energética, ela pode se transformar naquilo que, por exemplo, os dominadores estiverem momentaneamente, naquele momento, querendo criar. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, em 2020 nós tínhamos o quê? Olha, vamos aprender a fazer previsões. Não é essa tranqueira desses babacas de internet que ficam te vendendo cursos e livros e toda baboseira para você gastar. No ano de 2019, eu disse para vocês, olha, meus amigos, o ano de 2020 vai ser complicado, vai ser difícil, muitas pessoas vão sair do trabalho, muitas pessoas, eu vou dizer, teve pessoa que eu nunca imaginaria que ia sair do trabalho e saiu. E eu disse muitas coisas, que estava vindo uma onda cósmica e que essa onda cósmica seria uma grande oportunidade para todos nós. Para que muitas pessoas até mesmo pudessem conhecer as suas origens cósmicas e aprender muito sobre si, se assim soubesse usar essa onda. Tínhamos um projeto de meditação e tudo mais, mas eu também disse para vocês que os dominadores iriam também querer aproveitar essa onda cósmica. Disse ou não disse para vocês? Então, estava projetando-se uma onda energética de, digamos, de criação, junto da onda cósmica que viria. Só que os dominadores, como eles são deuses poderosos, detentores de tudo, o que eles fizeram? Simplesmente eles não deixaram com que nós fizéssemos nada. Simplesmente eles nos colocaram num casulo, nos colocaram numa caixinha, fecharam, ou simplesmente eles nos colocaram em um aquário. E eles fizeram a forra, eles fizeram o quê? Teletransporte de realidade, nos modificaram, nos tiraram de uma região galáctica e nos levaram para outra. Fizeram muitas coisas e até mesmo mataram a coitada da rainha de Zeta Reticuli. Então os dominadores, eles fizeram tudo que podia. Eles falaram, vai vir essa onda, então nós vamos utilizar. Eles não. E assim eles o fizeram. E 2020 foi um ano
complicado não só na terceira dimensão, mas também na quarta dimensão, pois pessoas estavam desencarnando e essas pessoas estavam sendo sugadas, drenadas imediatamente por eles. Eles estavam numa onda gigantesca de absorção de espíritos, de matéria cósmica, e assim fizeram a absorção imediata, praticamente 2020 quase todo, porque eles estavam trabalhando justamente nesse período. Então, quando eu disse para vocês que 2020, lá em 2019, eu disse que 2020 não seria fácil, eu estava assim, dizendo a vocês que muitas coisas poderiam acontecer que não poderíamos prever, mas que estivéssemos preparados mentalmente, espiritualmente, psicologicamente para eventos adversos ou muitos eventos diferentes. E que eu iria tentar fazer o máximo para que vocês aproveitassem isso de maneira positiva, que infelizmente não aconteceu. E quando eu digo que 2021 a projeção energética ela é pior, não quer dizer que nós vamos criar eventos. Vai acontecer isso, pode acontecer aquilo. Não. Nós temos uma projeção energética muito ruim. E os dominadores, eles vão utilizar isso para cocriar. Você não cocria sua realidade porcaria nenhuma. Isso é só para te vender cursinho e rezazinha quântica. Você não passa de um rocambole recheado de bosta. Um rocambole de carne recheado de bosta. Então os dominadores, eles estão, digamos, preparados para continuarem a co-criarem suas realidades, não a de vocês aí. Então a projeção para 2021 é que será pior energeticamente. Eventos, fenômenos, não sabemos. Porque quem vai co-criar esses eventos são os dominadores. Os dominadores. Que aí eles vão, de uma certa forma, utilizar tudo. Espera aí, eu li um comentário aqui, deixa eu ver. A energia de 2019 foi pior do que a 2020. Tem certeza que 2019 energeticamente foi pior do que 2020? Eu vou dar para você a oportunidade de repensar seu comentário. Analise 2019 o ano e analise 2020. E veja qual foi pior. Então, onde eu digo para vocês, existe uma perspectiva. Existe uma perspectiva. Ela disse que é para ela. Para você? Particularmente. Me desculpe, acreditei eu que fosse num contexto geral, né? 2020 aí foi um ano difícil para muitas pessoas, né? Digamos. Mas para o mundo foi catastrófico. Catastrófico em escala mundial. A onda cósmica, se ela acabou, os dominadores absorveram toda. Ela foi um dos combustíveis, a gasolina, o álcool, o diesel, digamos, vamos dizer, os maquinários de teletransportes dos seres extraterrestres. Então, a onda cósmica foi toda absorvida pelos seres extraterrestres. Então, vocês percebem que eles utilizaram ela por completo, não deixando para nós nem sequer uma fagulha dela. Eles são os dominadores, eles são os extraterrestres. E 2021 tem-se uma projeção muito pior de 2020. Agora, o que virá? Não sabemos, eles criam na hora. Eles estão cumprindo as agendas deles. Então eu digo para vocês, se preparem. E se 2020 caíram muitas pessoas, 2019 continuará caindo. E não pense em você, eu sou forte. Eu estou em conexão com o cosmos. Até os mais fortes caem. E eu vou dizer para você, quanto mais forte, vamos comparar com a altura.
quanto mais forte, vamos comparar com altura, forte, alto. Quanto mais forte você achar que você é, mais complicado será a sua queda. Ou, traduzindo, quanto mais alto você achar que você está, a sua queda será bem violenta. Então tem que tomar cuidado com o nosso personagem tridimensional. Porque o que destrói o seu avanço cósmico é o seu personagem. O seu personagem que sentimentalmente te domina. O seu personagem é que te domina através dos sentimentos. E muitas vezes é sábio que nós venhamos a neutralizar um pouco ou um tantão desses sentimentos ou dessa humanidade que existe dentro de nós e nos tornarmos um pouquinho mais astrais. Porque eu vou dizer para vocês, muita gente vai cair. É o que eles falam para mim falar para vocês, que muitas pessoas irão cair. O vídeo de hoje é forte. Muitas pessoas irão cair. E muitas vezes nós nos surpreendemos. Como eu me surpreendi esse ano com a queda de algumas pessoas e me surpreendi demais com a queda de uma pessoa que já se foi há um tempo, mas que eu não esperava que iria cair. Mas os seres extraterrestres, eles são implacáveis, eles falam, acabou. E eles haviam dito, olha, as pessoas vão cair. Elas serão degoladas energeticamente. E é por isso que você tem que continuar a sua jornada. Não é olhar para mim e me achar um cara antipático, sei lá, arrogante, me achar uma pessoa soberba. Não! Esquece o Marcelo. Esquece o meu personagem, que a minha vida particular não interessa a nenhuma de vocês. O que eu faço, o que eu não faço, quem eu sou, o que eu deixo de ser, né? Se eu cago branco, se eu cago preto, se eu cago marrom, né? Se eu faço amor, se eu não faço amor, se eu sou preto, se eu fiquei careca, se eu tô mais gordo hoje do que um mês atrás, tenho um planejamento de ficar mais magro o mês que vem, a minha vida é uma desgraça, parece uma sanfona que abre e fecha. Agora eu tô no aberto, né? Daí luto desgraçadamente ver se emagreço o mês que vem. Então essas coisas que acontecem não interessa para vocês, isso é a minha particularidade, né? Quantos peidos eu solto, né? Então isso não interessa. O personagem, vocês não têm que se importar com o personagem do Marcelo. Ah, mas o Marcelo... Não, o Marcelo ele é um cara normal, igual você. Ele caga, ele vomita, ele urina, ele peida, né? Ele xinga, ele fala palavrão, tem hora que ele tem preguiça, tem hora que ele tem medo. O Marcelo é vocês. Então você não tem que preocupar com o Marcelo, porque eu sou um humano normal como qualquer um de vocês. Sabe aquele cara que fica lá na sua esquina pedindo esmola, não tem o que comer, às vezes muito mal arrumado? Eu sou igualzinho aquele cara. Então o que eu faço particularmente, se eu sou bruto, grosso, sem educação, se a minha voz é bonita para você ou ela é feia, o que aconteça, o que acontecer, o que você menos tem que se preocupar é comigo. Porque eu sou um cara igual a vocês. Eu erro, acerto, eu caio, me levanto. Por isso que eu não me acho melhor do que nem mesmo um alcoólatra, um drogado, um cachaceiro, ou seja, do que for. Não me sinto melhor do que um bandido. Não me sinto melhor do que ninguém. Me sinto como um ser humano comum. Então você tem que pôr na sua mente que a sua busca no despertar cósmico, o seu encontro
com a sua parte superior, não tem que você me julgar. Você, igual aquele vídeo, o último vídeo, você tem que me vencer. Vencer na sua mente que eu sou Marcelo, eu tenho uma vida particular que não interessa a você o que eu faço, não interessa a minha vida particular a nenhum de vocês, mas a mensagem que eu trago para vocês, ela interessa a vocês porque a mensagem ela não é minha, não é criada aqui, ela vem de todo um núcleo de seres astrais, espirituais e extraterrestres que querem falar para vocês. Então eles me utilizam como um tridimensional para poder falar para vocês. E vocês vão ter que me vencer dentro dos seus conceitos, né? Porque eu sou o tipo de cara que na lógica seria o último a falar sobre espiritualidade. Então é justamente para vocês vencerem o preconceito e tirarem esse conceito que a falsa luz prega de santidade, bondade e perfeição para cima de todos vocês. E nisso é baseado as religiões. Entenderam? Então você tem que ouvir a mensagem. E você não tem que julgar o mensageiro. O mensageiro, ele é um cagão. Igual vocês. Cagador. O mensageiro é um cagador. Então você não tem que me pôr como exemplo a se seguir. Porque eu sou igual a você. Às vezes eu sou até pior do que você. Tenho muito mais defeitos do que você. Mas a mensagem que eu trago para você, ela não é minha, não. A mensagem, ela é de um grupo de seres gigantescos na qual estão querendo falar para você. Então você não tem que reparar no mensageiro, você tem que reparar a mensagem, o que ela quer dizer. E é nisso que muita gente cai, tropeça e é esmagado energeticamente, porque as pessoas acham que naquele estereotipo, aquele rótulo de quem traz a mensagem de libertação é um ser perfeito, como tem que ser mentalmente os pastores, padres, pai de santo, médium. Não pensam assim do Chico Xavier? Ah, ele era um homem santo. Porque as pessoas rotulam que o mensageiro tem que ser perfeito, quanto aquele que se demonstra ser perfeito. Santo, cuidado, esses são os piores que existem. Desses saiam correndo. Então você tem que primeiro simplesmente pegar o Marcelo. Pô, o Marcelo é um cagador de bosta igual eu, cheio de defeito, uma pessoa complicada, sou problemático, tenho muitos problemas, tenho algumas neuroses. Neuroses são manias, eu tenho algumas manias bravas. Isso desde os meus 7 anos, pela a minha dupla vivência de realidade. Mas você tem que ouvir com o coração a mensagem que é trazida a você. E aí eu vou dizer, se você conseguir, você vai longe. Então, existe a perspectiva que muitos cairão ainda este ano, e o ano que vem cairá muito mais pessoas, porque essas pessoas, elas colocam uma outra perspectiva e olhar de uma forma que o despertar de consciência cósmica não é dessa maneira. É diferente. Então você tem que ter sabedoria para poder trilhar este caminho e não tropeçar em seus próprios pés. E eu digo seus pés são os seus dilemas, suas manias, seus conceitos ou preconceitos. E aí eu digo para vocês, se vocês conseguirem superar isso, vocês serão muito eficientes em absorver as mensagens e aprendê-las, entendeu? Mas a perspectiva de 2021, ela é ruim. Não vamos profetizar eventos porque eles ainda não existem. Eles são formulados pelos dominadores, os seres extraterrestres, no decorrer do tempo astral e não da terceira dimensão. Deixa eu tomar um golinho aqui, porque minha garganta tá seca.
O ano de 2020 foi uma loucura. Eu disse para vocês, o ano de 2020, ele foi um ano onde os seres extraterrestres estavam dentro de sua soberania, absorvendo aquele que morria, ele era absorvido imediatamente. Imediatamente. Naquele período de março até mais ou menos setembro, de março a setembro, quem morreu nesse período foi imediatamente absorvido pelas hostes de Jeová e o próprio, para fortalecimento energético dos seus seres cósmicos. Porque aqueles que eram absorvidos, eles não estavam absorvendo o ectoplasma. Não. Eles estavam absorvendo o fragmento, a essência daquele ser cósmico. Ou até mesmo absorvendo os próprios eus maiores, ou assassinando os próprios eus superiores que estavam lá. E que muitos refletiam aqui, vivendo na terceira dimensão. Mas a partir de setembro, já estávamos realocados em Zeta Reticuli. E aí, não tinha-se a necessidade da guerra cósmica, que eles tiveram um enfrentamento cósmico com Orion. E por isso eu disse para vocês, de tantos loops praticamente eles fizeram. Só que de setembro para cá, eles pisaram no freio e continuaram num molde muito parecido do que se havia sido feito há muito e muito tempo. Só que com algumas, eu disse o molde, mas com uma diferença. Com algumas modificações. Ah, Marcelo, Mike Robertson, obrigado, meu pai. Então quer dizer que ninguém mais é absorvido? Oh, meu papai. Não, não é por aí. Não é por aí. Todos estão sendo absorvidos. Mas o período de urgência, alerta vermelho, não existe mais. Porque, de uma certa forma, está sob controle. Mas continua-se de um modo mais calmo, sem desespero. Se você pudesse me conhecer pessoalmente, conviver comigo, como o Fabiano conviveu comigo e convive há 20 anos, os meus filhos desde o seu nascimento, minha irmã, meu irmão, meu pai, alguns primos, tios meus lá do meu nascimento, você poderia perguntar para qualquer um deles, eles iriam dizer a meu respeito, olha, Marcelo ele é muito na dele, ele não, parece que não demonstra entusiasmo com as coisas, parece que ele tem uma certa tristeza natural dentro dele, que você percebe uma pessoa muito, digamos, depressiva. Uma pessoa depressiva. Mas você percebe uma certa tristeza nele. Ele não tem aquelas ambições que as pessoas têm, aquelas ilusões. Ele é muito fechado na dele. Não é de frequentar a casa de ninguém, não é de visitar pessoas. Ele é muito fechadão na dele. E até dentro de casa, ele é fechado também na dele. É como se ele vivesse um mundo particular. Minha mãe me via quando criança e falava, pô, o Marcelo tá no mundo dele. E exatamente, Fabiana também fala, pô, tu tá no seu mundo já? Porque eu vivo num mundo particular, que para muitos iriam dizer que é o meu mundo da minha cabeça. Não, é o meu mundo da visão espiritual, que desde os 7 anos de idade eu fui acometido a viver assim. Porque eu vejo o mundo e a vida muito diferente de todos vocês ou do que as pessoas na terceira dimensão são. Eu percebo coisas que as pessoas não percebem e vejo energias que elas não veem.
Então, minha vida é um tanto quanto bem desestimulante aqui, devido a acreditar que quando sairmos daqui, a coisa vai ficar feia para o nosso lado. E é aí que deveremos ter toda a força cósmica ativada dentro de nós para conseguirmos superar o que virá pela frente. Porque uma coisa que eu quero ensinar para você, se assim você quiser ouvir e talvez aplicar, é que muitas pessoas poderiam dizer: o Marcelo é pessimista. O Marcelo é uma pessoa muito pessimista. Não, não é que eu sou pessimista. É que eu sou uma pessoa precavida. Eu não sou daquelas pessoas que contam com o ovo no cu da galinha. Ah, eu vou fazer. Não, não é que eu vou fazer. Eu penso assim, eu vou fazer uma tentativa, eu vou me preparar naquilo que é necessário para conseguir fazer aquilo. Mas, se aquilo não der certo, e eu vou estudar 5, 15, 20 maneiras daquilo não dar certo, porque se aquilo não der certo, isso não vai me derrubar emocionalmente, psicologicamente, ou até mesmo tridimensionalmente, e aí eu vou poder me reestruturar para continuar aquilo ou desistir de uma vez, para passar para um outro estágio, uma outra coisa a se fazer. Então não sou aquela pessoa que fica, eu vou fazer. Já viu essa galera que fica fazendo essas orações e essas rezas quânticas? Cocrie sua realidade. A oração para trazer fortuna, oração para trazer progresso, prosperidade. Isso não existe só nas religiões, como a Universo do Sal e todas as outras, mas isso não é só das religiões evangélicos, esqueci o nome, esqueci o nome. Tem um tipo de evangélico que trabalha só nessa onda da prosperidade, evangélicos... esqueci o nome, cara. Mas tá bom, vamos lá. Não são esse tipo só de evangélico da campanha da fraternidade. Também não é. Isso você vai ver generalizado. Isso ele é, de uma certa forma, são os pentecostais. Acho que é pentecostal. Acho que é evangelho pentecostal. Acho que é isso mesmo. Então, o que acontece? Eu não sou dessas pessoas que falam, vai dar tudo certo, eu vou cocriar, eu vou fazer a campanha tal. Cara, isso aí são idiotas. Essas pessoas não passam de um bando de idiotas. Eu falo nas religiões pentecostais, que trabalham muito a campanha da prosperidade, os esotéricos, entendeu? Os esotéricos, que tem muito malandro trabalhando na linha da prosperidade no esoterismo ou no misticismo. Não vê esses canaizinhos aí, oração para atrair riqueza, para atrair prosperidade, para atrair o seu milhão. Aí fica esses bandos de pilantras sem vergonha e 500 mil pessoas assistindo lá, loucas. Por quê? Né? As pessoas são idiotas. Por que eu falo isso? Porque as pessoas... elas gostam de se enganar. Aí quando a pessoa não consegue, vive uma vida inteira de depressão e aí começa a querer se matar e muitos se matam. Então eu sou um tipo de cara o seguinte, né? Elas adoram o cococriar, né? O cococriar realidade. É verdade. Eu sou assim, muitos falam, você é muito pessimista. Não, eu não sou pessimista. Eu falo assim, eu vou fazer algo. Tudo bem. O que eu preciso para mim fazer algo? Eu preciso... disso, me qualificar, ter conhecimento, tudo. Eu preciso de tudo isso. Então, primeiro eu preciso preencher todos esses... Aí tem os coach da vida, né? Essa malandragem dos coach. Cambada de malandro também. É a tal de coach. Se você é um otário, se você gosta dessas palhaçadas. Vou falar na sua cara, você é um otário. Aí você vai aqui, né? Preenchendo todos os requisitos. Você preencheu todos os requisitos para esse projeto? Eu preenchi, vai dar tudo certo, agora eu vou modificar minha vida, eu vou criar minha vida. Peraí. Mas você estudou também as possibilidades de dar tudo errado?
Ah, eu estudei, isso pode acontecer. Não, eu quero que você estude, se possível, o máximo de possibilidades para dar errado. Tipo, se existir 20 possibilidades, que você estude as 20 possibilidades, porque isso vai dar errado na sua vida. Sim, estudou as 20 possibilidades, viu o tanto que vai ser difícil, que vai ser tranqueira e que a possibilidade de você não conseguir é 90% e se você conseguir é 10%? Pois bem, por que eu sou assim? Porque eu trabalho com o que pode dar errado. Porque se der certo é lucro. Se der certo já é lucro. Aí é só felicidade ir pra galera. Se der certo é lucro. Mas se não der certo, você não se iludiu à toa, você não se iludiu de forma nenhuma. Tá funcionando aí? Tranquilo. Peraí. Tem uns mosquitinhos aqui vindo no meu rosto, uns filhos do Satã. E aí, o que acontece? Se não der certo, você vai falar, pô, era uma perspectiva, né? Não é para dar certo, então ou eu tento modificar isso, ou eu vou partir para outra. Mas você não vai ficar lá assim, ó, meu Deus, meu pai. Oh, meu pai, eu sou maldito, meu pai. Eu já tava contando que eu ia comprar aquele carro, meu pai. Meu apartamento, meu Deus, por que você não me ama, meu Deus do céu? Eu vou me matar. Eu sou amaldiçoado, oh meu papai. Não, você não é meu papai mais, não. Eu não quero mais nada com você, não. Você não é nada meu, não. Eu vou me matar. Fica mais ou menos desse jeito. Um bando de espíritos fracos que ficam sendo iludidos nessas religiões, que ficam sendo iludidos nesses caras esotéricos, coaches da vida, tudo na campanha do criar a realidade. Só toma, ó. Bem desse jeito aqui, ó. Ah, o cara tá lá imaginando. Ele tá sonhando, imaginando. Ele andando naquele conversível, andando naquela casa de praia. Aí a vida vai e faz assim, ó. A vida vem, né? A vida é um negão duplex, 2 metros de altura. Vocês vão entender por que eu tô usando o termo negão. A vida é assim, é você pelado. Aí vem umas correntes, te agarra as correntes, te joga no chão, você fica de 4 no chão, pelado. Aí vem um negão duplex, aqueles negão, 4 metros de altura e 2 lados assim. Aí o negão vem parecendo um caranguejo com as pernas assim, ó. 3 pernas. Aí ele fala, agora eu vou lhe mostrar a vida. Aí ele abre um saquezinho de areia. E aí ele abre um outro saquezinho de brita. Dá uma cuspida na mão. Mistura tudo, passa e... Não sei. Você tá criando a sua realidade. Depois dessa, se você ficar vivo, eu vou te dizer, você é uma lenda aqui neste mundo. Então, onde eu falo para vocês. Então, eu sempre trabalho, algumas pessoas me acham negativo. Eu sempre trabalho com o pior. Eu sempre coloco as opções piores, porque se, por acaso, um contratozinho astral der certo, pô, tinha uma cláusulazinha lá, os meus aliados foi lá, mexeu as perninhas lá, deu certo, pá, engrenou, deu certo. Ó, meu pai, né, tipo, é lucro. Aí é só correr e ir pra galera. E aí, tem pessoas que não têm essa maturidade. Já vai chegando o bet, aí quer suicidar, aí deu errado. Vai usar drogas, vão virar alcoólatras e muitos vão se matar, se suicidar. Eu não, eu já sou o tipo de cara, pô, por isso que eu não gero euforia. Eu não tenho, se você me dá uma Ferrari Fórmula 1, de verdade eu falo, pô, que legal, que massa, hein? Bom.
Pô, cara, você é louco, meu. Se eu tô te dando uma Ferrari do Hamilton, é original, obrigado, valeu, bonita, top. Né? Você queria que eu desmaiasse umas 5 vezes aqui? Aí eu acordava. Aí eu acordava e. Aí quando eu parasse de desmaiar, Não, eu não sou desse tipo de cara, nunca fui. Não é mesmo. Não é, sou assim, Fabiano? Não é mesmo. Se a pessoa fala assim, mas se eu tô te dando aqui R$1 milhão, obrigado, valeu. Mas só isso? Ué, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu fique de 4 pra você? Ué, eu tô falando obrigado, valeu, pô. Aí muitas pessoas confundem isso com ingratidão. Mas é o meu jeito. Né? É dessa forma. Então, o que acontece? Para vocês entenderem. Então, eu sempre conto com o pior. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu conto com o pior. Porque se der certo, fala gratidão, meus aliados, deu certo, bora pra frente. A vida é difícil. Agora, se der errado, fala, já ia dar errado mesmo, tô nem não. O que eu vou fazer agora? Foda-se, pô. Você esperava? Fiquei esperando mesmo, mas era lógico. Agora eu vou seguir minha vida, porra. Tem que viver, caralho. É mais ou menos assim. Não vou ficar lá no quarto lamentando a vida. Então, eu sou assim desde criança. Então, algumas pessoas falam, ele é negativo. Tudo dele, ele estuda os erros para. Primeiro, ele espera o errado. Porque se der certo, ele nem comemora. Porque nem esperava que nunca isso ia acontecer. Porque eu sou desse jeito. Tá bom, vamos lá, vamos continuar o vídeo. E eu quero chegar aonde vocês, de uma certa forma, vocês querem ouvir. Então sempre fui muito assim, quieto na minha. Porque lá no plano espiritual astral é outra realidade, é outra perspectiva que a 3D não manda. Mas por que o Marcelo fala do desapego material, desapego emocional afetivo? Desapego afetivo. Não é aquele que você vai tratar mal aqui. Ame seu pai e sua mãe. Tá chegando o Natal, dá um presente para eles, para os seus filhos. Vai lá, chama eles para reunir. Mas eles são religiosos, não importa. Beija, abraça, curta eles. Se eles vão fazer churrasco lá, você não vai comer, eles que comam, né? Curta, beija, dê risadas, curtam esses personagens enquanto estão na sua vida. Curta o máximo, curta seu esposo, curta sua esposa, curta seus pais, curta seus filhos. Curtam as pessoas que vocês gostam, principalmente nesses períodos que não tem como. Isso aí não vai reunir, né? Vai reunir mesmo. Então curta essas pessoas, porque no dia que elas fizerem falta, você vai falar assim, nossa, eu curti. Igual, eu não tenho remorso da minha mãe em nada. Pô, tentei ser o melhor filho do mundo. Não fui o melhor? Não. Mas tentei. Minha mãe morreu, minha consciência foi limpa. Minha consciência tá em paz. Eu conheço pessoas que a mãe morreu, o que é isso? Tem 5 anos que a mãe morreu, as pessoas até hoje choram amargamente de remorso. Porque não foram bons filhos. Porque não foram bons filhos. Aí depois que morre, espera que depois da morte vai reencontrar essa pessoa e vai de uma certa forma resolver os mal entendidos tridimensionais, como pedir perdão, dizer que ama, coisa que não existia aqui na terceira dimensão. Então é por isso, vamos resolver nossa vida aqui agora. Vamos resolver nossos dilemas. Igual, por exemplo, tem o Fernando, que é um rapaz que me acompanha. O Fernando é de Rio Verde. Fernando, eu vou estar em breve em Rio Verde, na casa do Pedro. Se você quiser me conhecer, vou estar lá em Rio Verde, a gente troca um abraço, tá bom? Se você quiser, vou estar em breve em Rio Verde, na casa do Pedro. E aí, eu estando em Rio Verde, se você quiser, eu te aviso, eu te encontro, a gente troca um grande abraço. Fernando tem a sua mãe implicou com o trabalho, implicou com o Fernando, mandou uma mensagem para mim, me ofendendo, me acusando que o filho dela não era normal. Fiz um vídeo respondendo à mãe do Fernando,
né? Dizendo que menino maravilhoso, que menino bacana, ele não é de ir pra rua, ele não é de ficar com patota, ele gosta de ficar no quarto, ele gosta de fazer as coisas dele. Poxa vida, agradeça. O Fernando parecia muito estilo do Michael, meu filho, citei o meu filho. Que maravilha, meu filho, ser uma pessoa que está o tempo todo dentro de casa, no quarto, brincando, não está na rua exposto, fazendo coisa errada ou exposto a coisas que, de uma certa forma, vão prejudicá-lo. E eu digo para você, Fernando, ame sua mãe mais do que tudo. Ela é sua protetora. Sua mãe lhe ama de verdade. Embora exista, tá, uma diferença de mental entre você e ela, mas é a pessoa que quer o seu bem a todo custo e daria a vida dela pela sua vida a qualquer momento sem pensar duas vezes. Então eu falo, né? Ame sua mãe, falo pro Fernando, ame sua mãe de todo o seu coração, com todo amor e carinho, pois independente das escolhas e dos gostos dela, ela é uma pessoa que te ama de verdade, Fernando. E se importa com você de verdade mesmo. E eu digo para todos vocês, não deixem para depois da vida. Não deixem para o pós-vida tridimensional você, de uma certa forma, ir resolver os dilemas e os problemas afetivos e emocionais. Resolva aqui agora para que ninguém fique com mágoas. Para que ninguém fique com mágoas. Entendeu? Eu vou contar uma história para vocês verídica, verdadeira. E eu vou até, de uma certa forma, modificar o nome da pessoa, tá? Eu vou falar um nome fictício. Um nome que não é real. Para justamente preservar a família, a pessoa e a memória da pessoa. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu conheci um rapaz chamado Luiz. Esse Luiz, eu estudei com ele em 1992. Eu estava fazendo, se eu não me engano, acho que eu estava fazendo a quinta série, não, oitava, não, sétima série, era aquilo, sexta série. Eu acho que eu estava fazendo a sexta série do primeiro grau em 1992. 1992 eu estava fazendo a sexta série, aí depois em 94 eu passei 92 para sétima série, 92 para fazer sétima série em 93. Aí eu fiz a sétima série em 93. Aí eu fiz a sétima série em 94. Aí eu fiz a sétima série em 95. Aí eu fiz a sétima série em 96. E por um milagre do cosmos, em 1997, eu fui para a oitava série. Foi os professores que deu aquele empurrãozinho. E aí eu me lembro que eu fiz a oitava série. E aí eu me lembro que a professora falou assim para mim, Cida, de matemática. Eu tinha problema com matemática. Marcelo, meu querido, nós estamos em dezembro, acabou as aulas. Olha, faltam 2 pontos em matemática para você passar. Meu pai. De novo não, professora. Vamos repetir a mesma coisa. Não, meu querido, vai ser feliz. Os 2 pontos aqui, meu, é por, digamos, de uma certa forma, presente de Natal para você, tá? Feliz Natal, Marcelão. Né? Você vai agora para o primeiro colegial. Seja feliz, meu querido. Meu pai, obrigado. Professora, obrigado. Tia Cida, brigadão. Fui. Aí eu fui, tomei fiz o primeiro colegial, tomei uma bomba no colegial, primeiro colegial, passei. Fiz o segundo colegial, tomei outra bomba no segundo colegial. Meu pai, que mundo difícil. Depois de uma bomba no segundo colegial, passei por terceiro colegial e por milagre cósmico eu passei direto. Aí eu consegui, eu não tomei bom no terceiro colegial, mas voltando lá atrás um pouquinho. E aí em 1992 tinha o Luiz. Eu conheci ele na sexta série, né? Nós fizemos amizade,
ele era um cara grandão, forte. A gente adorávamos competir uma queda de força, queda de braço, e o Marcelão era bom na queda de braço. Na escola não ganhava ninguém de mim, ganhava de todo mundo na escola. E o Luiz ficava enciumado, mas gostava muito de mim. Uma vez ele comprou uma motozinha velha e dava eu e o Luiz andando de motinha para baixo e para cima. Fizemos grandes amizades. E andávamos muito. E o Luiz, ele era da igreja dos Mormons. E o Luiz era aquele mormon tipo assim, ó, morno pra cacete, tá? Ele ia, mas fazia tudo de errado. Errado assim, não mexia com droga, não mexia com álcool, não fazia coisa errada, mas ele era mulherengo, namorador, e não ia na igreja uma vez por mês. E uma vez ele me chamou e a gente foi. Eu fui pra igreja com ele e lá conheci os Mormons, tá bom? Passado o seu tempo, o Luiz, depois de uns mais ou menos uns 4 anos, ele saiu dos Mormons, mas continuei conversando e vendo. Luiz era de dentro da casa, conversava com minha mãe, com meu pai. Meu irmão gostava demais do Luiz. E eu e o Luiz andávamos juntos sempre. Era uma pessoa... E de vez em quando nós trocávamos porrada também, né? De vez em quando ele vinha, eu falei, Luiz, olha, qual que é a sua, meu irmão? Tu tá querendo me encarar, tá achando que, sei que lá, você é muito ignorante. Então vamos nós aqui, aí... Pô, pra quê, cara? Vamos brigar não, nós é amigo, né? Era mais ou menos desse jeito. E assim nós ia tocando a vida entre os trancos e barrancos, né? Mas, beleza. O Luiz casou, seguiu sua vida, e eu também tive a minha vida. E por muito tempo, né, a gente se via aleatoriamente. Às vezes estava na fila do supermercado, ô, cara, como é que você tá? Beleza? Tudo bem? Sua vida, tranquilo, pá. Assim, passado. E eu já tinha mais ou menos uns 3 anos que eu não via mais esse cara. Eu não via mais esse cara. E eu soube que, se eu não me engano, em outubro, ou mais ou menos no finalzinho de setembro, ele veio a óbito por o vírus mortal. Ele veio a óbito por causa do vírus mortal. Eu fiquei um pouco abalado. Eu fiquei um pouco triste. Foram 5 colegas de escola, entre esses colegas da mesma rua, colegas de bairro. E eu fiquei muito triste de vê-los mais ou menos na minha idade. Tinha gente de 44, 43, 42, 41 morrendo. E eu fiquei muito abalado por ver pessoas tão próximas a mim, que frequentavam a casa da minha mãe, e eu frequentava a casa deles, né? Não era frequente, mas eu ia. Morrerem por esse vírus, que me deixou muito chateado. Muito chateado. E quando... Eu tenho uma coisa, que quando morre parentes meus, seja um tio, minha mãe, ou seja quem for, parentes ou amigos, eu vou vê-los no plano espiritual ou tentar perceber o que aconteceu com eles. É como se eu me importasse. É uma fraqueza minha, digamos. Isso é fraqueza também. Então eu quero logo ir ver. Mas eu tenho passado por muitos problemas tridimensionais que me desfocaram um pouco desse querer ir ver e ir atrás. É como se minha mente estivesse muito ocupada aqui, de forma a eu não me concentrar como eu concentrava antigamente. Para o quê? Para buscar informações a respeito do espiritual de forma
particular, no âmbito particular meu. Então eu dei uma freada um pouco, digamos, na minha rotina agora. E eu voltei a ir lá no plano astral, numa região que não se é explorada, é pouco explorada. Mesmo porque existem muitos guardiões nessa região, que é a região do fosso da morte das almas. Eu vou explicar para vocês o que é o fosso da morte das almas. Almas, ao contrário do que esse pessoal do esoterismo fala, né? Porque assim, ó, esse pessoal do esoterismo, gnose, essa galera, né, quântica, você tem 10, o seu espírito tem 10 camadas, né? Tem você, tridimensional, tem o seu espírito, perispírito, pinico espírito, pica espírito, chong espírito, né, pivete espírito. Aí você tem 10 camadas de espíritos. Você tá em 10 divisão. Já até falei sobre isso, né? Então tem essas paradas, a galera se entorpece demais e começa o seu cérebro a entrar em estado de convulsão ou, né, começa a viajar literalmente na maionese e tem essas camadas espirituais. Uns afirmam a alma é uma coisa, espírito é outra. Eu já vi esotérico e espiritualista sair na porrada. Eu já vi. Porque o esotérico queria determinar que o espírito era uma coisa e o outro, que o espiritualista, que a alma era outra coisa. E por fim os dois acabaram fundindo a alma e o espírito nas porradas dos dois. Estavam se praticamente grudando, só faltava beijar na boca. Estava agarrado um com o outro, fundindo a alma de um espírito no outro, porque queriam um ao outro impor sua opinião. Porque o outro leu em tal lugar que o espírito é uma coisa e a alma é outra. Então eu gosto de simplificar, eu não gosto de digamos, de uma forma, eu não gosto de dificultar, eu gosto de simplificar. Tá bom? Pois bem, para mim, espírito e alma é tudo a mesma merda. É o homem que gosta de rotular, né? O cara fala, não, esse cocô ele é marrom. Não, o cocô marrom ele tem o odor fétido X. Mas o cocô preto, ele tem o odor fétido Y. Mas se você cagar branco, ele tem um odor fétido A. E aí, cada um quer defender que o cocô fede mais e o outro fede menos. Aí fica um bando de Zé Ruelas, Zé Manés, bando de gente entupida de bosta, falando bosta. Então, para mim, espírito e alma lá no espiritual é tudo espírito, é tudo a mesma bosta. Se você falar alma ou espírito, é a mesma merda no plano espiritual, tá? É o tridimensional catarrento e cheio de cocô que gosta de inventar moda. Mas lá, pra eles, é tudo a mesma bosta. Pra você deixar de ser Zé Ruela. Mas, continuando. Então, temos... se eu falar alma, espírito, alma... A ordem dos fatores não altera o produto e vice-versa. É tudo a mesma... Eu quero falar tudo a mesma bosta. Mas vamos lá. Se eu falar espiritual, é a mesma bosta. Às vezes eu quero pronunciar diferente. Mas o que acontece? Existe esse lugar, tá? Pode ser o fosso, né, da morte dos espíritos. O fosso da morte das almas é a mesma bosta. Mas, continuando, essa é uma região que é muito guardada. Ela é muito guardada. Então, não é um lugar de fácil trânsito de seres. O que se tem lá? É como se, imagina, você entrando... mas eu vou contar em detalhes, porque senão vocês vão confundir com outra experiência do vermão gigante
na qual os seus maiores são jogados para os vermes gigantes devorá-los. Não. Esse é diferente, não tem a ver com aquele, isso é um outro lugar. O Luiz, esse meu amigo, a sua mãe, ele não tinha um bom relacionamento com a sua mãe. Eu me lembro, a mãe dele era muito esquisita. E ela morreu, ele tinha mais ou menos uns 17 anos para 18. Ele era novo. A mãe dele morreu do coração e foi embora. Eu tinha também, eu e ele, e o engraçado é que nós somos do mesmo ano, de 77. Se eu não me engano, ele era do mês de agosto. Ele é até mais velho que eu, um mês e meio, uma coisa assim. E eu me lembro que a mãe dele morreu, a gente era tudo jovem. E ele viveu sem mãe. Mas essa, digamos, última noite, que eu falo que o tempo astral é diferente do tridimensional, eu fui ao encontro de algumas pessoas. Eu queria saber o que tinha acontecido. Se já haviam sido absorvidas, desmanchadas, perdendo a sua existência cósmica, ou se essas pessoas elas ainda resistiam num período em que os seres dominadores pisaram um pouquinho no freio e diminuíram o ritmo frenético que eles estavam, no que nós entendemos de tempo aqui, lá para o começo e ali entre março e ali começo de setembro deste ano, tá? Que foi um período frenético, onde foram loops atrás de loops e o pau quebrando. Beleza. Eu estava num grande salão gigantesco. Não era caverna, não era pedra, era um grande e imenso salão. E nesse salão gigantesco tinha-se muitas pessoas vestidas de branco. Tinham várias mulheres de cabelo preto, comprido, até o meio das costas, mas não é tampado o rosto, não, com vestidos brancos e com uma feição bem hostil e dominadora. E quando eu estava nesse mega deste salão gigantesco, algumas delas vieram e disseram para mim o porquê que eu tinha ido lá. Quem havia me convidado a estar lá? E eu disse a ela que eu poderia ir lá. Eu tinha aval para estar lá também. E aí tiveram alguns eventos que não convém falar que é mais do âmbito particular meu. Mas, continuando a narrativa para não perdermos o raciocínio, depois de certas conversas nada amistosas, muito hostis e opressoras de ambas as partes, eu fui chamado por uma pessoa que foi comigo, porque eu não vou sozinho a esses lugares. Geralmente eu vou com 2 ou 3 outros que me acompanham. Nós formamos ali uma aliança. E um deles disse: o fosso está ativo. E eu disse: o fosso está ativo? Eles ativaram o fosso? Sim, o fosso está ativo. Eu disse: vamos até o fosso. Só que, imagina, não é galpão, é como se fosse um salão gigantesco com muitos corredores. E aí nós andávamos e tinham filas gigantescas. Filas gigantescas. Sim. E andando, eu vi, adivinhem quem eu vi? Adivinhem quem eu vi? Adivinha só. O Luiz. Ele estava na fila. E aparentemente com uma mulher que era sua mãe aqui na terceira dimensão. Eu li a palavra energia aqui. A aparência era da mãe dele. A voz, o jeito era da mãe dele.
E ele estava na fila. Só que eu percebi que ele não iria me reconhecer. Foi quando ele, passando por mim, ele disse: Marcelo. Eu disse: Luiz, você me reconhece? Reconheço. Falei: o que aconteceu? Ele estava assim, ó. Ele não conseguia dobrar o seu pescoço para baixo ou nivelá-lo. Ele estava como travado, assim. A bola dos seus olhos, ela estava quase que tomando todo o seu olho. Ele era personagem. Ele era personagem. A bola preta, essa bola preta, ela estava tão grande que você via só os brancos aqui nas laterais. E ele estava olhando para cima e eu disse: o que aconteceu com você, Luiz? Você me enxerga? Enxergo. Mas ele estava assim, ó. Quando ele virou assim, eu percebia que aqui nele, como se saísse de dentro dele, quer ver? Não tem nada para me usar como exemplo, mas é como se saísse dele aqui, de dentro dele, e percorresse serpente, como se fosse uma mangueira. Lembrava uma mangueira, sabe mangueira? Pois é, vinha daqui, ó. Saía daqui de dentro dele e vinha aqui, ó. Saía aqui de dentro, vinha dando a volta e entrava logo aqui atrás. Então tinha uma, tinha duas e tinha três. Então vocês percebiam que ele estava com o pescoço travado, porque esses que saíam daqui, que estavam impregnados, prendendo o espírito do Luiz, era mais ou menos dessa grossura aqui, assim, ó. Então era uma, duas, três. E adentravam dentro do corpo espiritual. São vermes, são larvas grossas, gigantescas, e essas larvas pareciam serpentes. Pareciam ser serpentes. E aí estava preso aqui, ó, como se estivesse preso, controlando ele espiritualmente, de forma a ele a travar aqui. E aí eu disse: o que aconteceu com você, Luiz? Estou bem. E a mãe dele, que estava à frente, olhou para mim e disse: eu não gosto dele, Luiz. Eu não gosto dele, Luiz. Ele não é bom. E aí ele disse: poxa, Marcelo, eu tenho que ir. Vamos, mãe. Era a mãe dele. Só que não era a mãe do Luiz. Era um daqueles seres se passando pela mãe do Luiz, porque ele era mal resolvido com a mãe dele por ter perdido ela cedo e ele não tinha um bom relacionamento com a mãe. Então ver a sua mãe do outro lado lhe causava conforto, por ela já ter falecido há tanto tempo. E aí eu saí, continuei andando junto com outros. Então é um grande salão, parece um salão tipo, sabe aquela igreja Notre Dame? A igreja Notre Dame, aquelas catedrais europeias, tipo de Londres, ou algo assim. Então era mais ou menos um salão daquele. E logo tinha-se uma passagem de um corredor gigantesco, e você adentrava, e tinha dentro desse corredor mais um corredor. Era assim, você vinha e tinha um corredor que você seguia, e aí era como se fosse um corredor de pedra, tipo daquelas igrejas antigas. E aí você chegava num grande buraco, mais ou menos 4 metros de diâmetro. Imagina aqui o meu dedo. Então você estica, vamos pôr 4 metros aqui, dá uma distância de 4 metros. Aí você faz isto, para você entender. E aí, aqueles espíritos que pulavam lá embaixo
que mais ou menos era a altura de uns 3 postes de iluminação pública, um poste praticamente de 12 metros de altura, então você multiplica por 3. Era a distância de uns 3 postes de altura e logo se caía num rio subterrâneo. Num rio, passava-se um rio embaixo. E este rio, ele era preto como o piche. Quem nunca sonhou com um rio de águas negras, águas pretas aí? Alguém já sonhou alguma vez que por um momento contemplou, ouviu, presenciou algum rio com águas pretas como o piche? Então, esse rio, ele era como se fosse um rio subterrâneo, que ele passava, você pulava, e aí ele tinha como se fosse um corredor que o rio continuasse, tinha um corredor que ele continuasse essa abertura, e mais ou menos depois de uns 30 metros, ele fazia uma curva, o rio fazia assim, ó, e dava numa outra passagem em caverna. E ali, quando ele entra, ali a alma ou o espírito, ele é dissolvido, como que se fosse um ácido sulfúrico para o espírito. Simplesmente ele se dissolve, ele se mancha, desmancha, quer dizer, ele se desmancha. E aí o que acontece? Eu estava parado e eles estavam pulando. E eu vi o Luiz pulando, mas a mãe dele não pulou. Quando o Luiz pulou lá embaixo, aquela suposta sua mãe se voltou a ser aquelas mulheres de cabelo comprido preto até o meio das costas, de roupa branca, e ela voltou para trás rindo. Ela voltou assim, ó, rindo. Ela voltou para trás. E ele pulou. Assim que ele pulou, eu, flutuando, desci. Um dos que estavam comigo disse, você vai descer lá embaixo? Eu disse, eu vou descer, porque eu tenho algumas coisas que me permitem descer, e eu tenho o meu contrato de vida tridimensional, que ainda é válido. Então, eu tenho um contrato de vida na 3ª dimensão, que me coloca não apto a descer a esse rio e ser absorvido por ele. Então, o que acontece? Eu posso descer. Tenho algumas outras coisas que me permitem, mas o principal de todos é o contrato de vida tridimensional, meu que não acabou. Então, eu posso descer aqui. Agora, só dessa cagada, né? Marcelão tá lá descendo, né? Parecendo o Jazz descendo do céu, vindo na glória. Aí tô lá, não, meu irmão, aqui meu contrato de vida. Aí o Marcelão tá dormindo, dá engasgada, morre dormindo. Aí eu falo, ih, fodeu. Aí já era, né? Mas, pelo contrato de vida, não podia ser absorvido. Mas porque eles só tinham pessoas que já tinham morrido, desencarnados, seus contratos tinham sido encerrados já. E aí eu desci e pairei, um tanto assim, da água, e fiquei observando eles que meio que boiando, indo embora, e observei e fazendo a curva, entrando naquela porta, e aí eles deixaram de existir. Literalmente para o cosmos. Dali em diante, as suas energias foram desfeitas. E eu digo para vocês, não é só Jeová que vai absorver. Ali eles passam a ser alimento de vários seres extraterrestres e até mesmo de magos. Que não são os famosos magos negros, mas outros tipos de magos que trabalham no plano astral. Interessante isso. Foi quando eu voltei e disse, sim, o fosso da morte das almas ou dos espíritos voltou a funcionar. Eles estão desmanchando os espíritos ou as almas e compartilhando suas energias entre eles. Então é por isso que eu falo para vocês terem cuidado.
É por isso que o Marcelo fica parecendo aquele cara chato ao extremo que fica, pessoal, desapega da terra, controlem-se, controlem seus sentimentos. Você tem que desapegar da terra, tem que ter maturidade de viver aqui, ser bom, fazer as coisas boas, mas para quando que você desencarne, morra, você vá com a consciência limpa e não deixe pesos ou remorsos presos aqui. Ou não sinta com que alguém um dia partiu e estava com remorso, você não cumpriu alguma coisa que você deveria fazer, que você acredita com aquela pessoa, e aí você fica com remorso, e quando você morrer, você vai querer ver essa pessoa. Então é por isso que aí eu falo para vocês, temos que fazer o trabalho de desapego da terra, neutralidade religiosa. Neutralidade religiosa, porque aqueles espíritos acreditavam que ali era uma obra de Deus, que era uma coisa de Deus, e eles iam ali com toda, digamos, enganados, bom coração, mas eles estavam enganados, acreditando fazerem parte de uma obra divina. Então, onde eu falo para vocês, é igual os espíritas morrem e acham que vão para o nosso lar, e dali vão entrar e vão para outros mundos, outros planetas, viver em mundos mais evoluídos. É por isso que eu faço meu trabalho, para que você desapegue da terra, para que você se controle, para que você perca sua religiosidade, para que você consiga, quando desencarnar, não ir para o mundo espiritual, mas ir para as estrelas, ir embora para casa, chegar ao seu lar cósmico. Isso é o que importa. E é isso que eu faço, o meu trabalho para vocês. Para que vocês consigam isso. Não é, às vezes é massivo, é chato, tudo, mas eu falo, é para vocês. Esse é o meu trabalho, fazer vocês enxergarem o caminho de casa e não ficar nas mãos desses seres que não têm pudor algum. E simplesmente vão consumi-los. Este é o meu trabalho. Esse é um relato, um alerta para vocês. Como são as coisas no plano espiritual, como funcionam as coisas no plano espiritual. Enquanto aqui eles vendem, fazem uma propaganda de algo que não é real, quando você morre, lá é a coisa bem diferente. E eu falo para vocês, pare, pense, reflitam e analise. Vocês estão vivos na terceira dimensão, agora é a hora de ir embora. É difícil, mas devemos continuar e não desistir. Lembrem-se, 2021 vai ser pior energeticamente. E muitas pessoas vão cair porque estão levando o despertar de consciência cósmica de modo errado. Ainda é tempo de mudar. Eu estou aqui para isso. Um forte abraço a todos vocês. Guerras e Antares vai continuar essa semana, mas eu só vou liberar o próximo vídeo quando os vídeos que eu coloquei, o realinhamento energético, tiverem no mínimo 3.000 visualizações em cada vídeo. Quando atingir 3.000 visualizações, tanto no Chamados a Despertar quanto no Marcelo Marista Consciência Cósmica, aí eu libero o próximo capítulo de Guerras em Antares, tá bom? Porque senão prejudica os próprios canais. Um forte abraço, muita paz e muita luz, que o cosmos e o universo esteja sempre trabalhando e pulsando dentro de todos vocês. Um grande abraço e muito obrigado, e é uma honra poder servi-los. Tchau, tchau, meus queridos amigos, e até a próxima. Tchau.